A paz do Senhor para todos. Vamos fazer um comentário da lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Nosso texto áureo, que encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 23, no qual diz assim: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Nossa verdade prática, que tem como ponto aqui destacado: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Temos a leitura bíblica diária, que encontra-se em Levítico, capítulo 21, versículos 6 a 7, Hebreus, capítulo 5, versículo 4, Mateus, capítulo 25, versículo 21, primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 3, Daniel, capítulo 5, versículos 21 a 23 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Temos que fazer também uma atenção aqui à leitura bíblica em classe, que encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25, e também no capítulo 3, versículo 10 a 14, no qual reza assim o texto sagrado. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de vós todo este, porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Vimos aqui nessa lição que o nosso texto áureo, que diz que Eli, ele ouvindo, todo o malefício que seus filhos faziam, ele protestou contra os atos vis de seus filhos, mas não os destituiu do seu encargo ministerial. Né? Essa falta da parte de Eli equivalia a desprezar o próprio Deus, isto é, a natureza santa de Deus e os seus padrões para o ministério, como está descrito no versículo 30. Diz assim: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Veja que Eli, ele deveria ter destituído seus filhos, mas não o fez. Apenas advertiu, mas permitiu que os seus filhos continuassem fazendo obras execráveis. A palavra de Deus, ela declara que nenhum obreiro de conduta imoral pode ser dirigente do povo de Deus. Os tais devem ser afastados dos cargos que ocupam, ou seja, a obra
de Deus é importantíssima. É por isso que no capítulo 2 ainda, no versículo 27, vem então um homem de Deus, um profeta anônimo, que vai declarar a Eli, né, as consequências do que viria a acontecer. E isso acabaria ocorrendo mais lá adiante, porque quando a palavra de Deus é dita por um profeta de Deus, ela se cumpre, porque Deus vela com a sua palavra. Né? Então, observando aqui que na lição, né, o comentarista, o escritor da lição, melhor falando, no segundo tópico, a sentença do juízo de Deus, né? E aqui nesse subtópico, sentença pronunciada, ele aqui diz o seguinte, que Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. Mas observe que essa afirmação do escritor da lição contradiz frontalmente com o que ele já tinha dito na lição de número 3, quando, no primeiro tópico, definindo o profeta em Israel, ele afirma que foi Samuel que se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: se nós olharmos os dois textos, vamos entender claramente como ocorreu. Primeiro, quem pronunciou um juízo sobre a casa de Eli foi um profeta desconhecido, um homem de Deus, como reza o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 em diante. Quando no capítulo 3, né, que tem por epígrafe Deus fala com Samuel em sonhos, nós observamos que Deus, aqui, ele vai chamar a Samuel e no versículo 10 em diante, diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Observe que o versículo 11 vai contextualizar aqui uma situação. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Aqui Deus está revelando, né, a Samuel o que iria fazer, até porque Samuel já tinha sendo escolhido por Deus, ele viria a ser um profeta de Deus. Então, Deus não fará nada sem que antes revele aos seus profetas. Como Samuel foi escolhido para essa função importante, Deus então já começa aqui, mesmo Samuel não tendo experiência nenhuma, ainda sendo um jovem, Deus já começa a manifestar-se a ele. Aí o versículo 12 diz assim: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Quando foi que Deus tinha dito isso? Deus já tinha revelado a Eli aqui no capítulo 12, versículo 27. Já no capítulo 3, quando fala que a Samuel só está ratificando o que Deus já tinha revelado a Eli através de um profeta, né? Então, o que acontece? Se na lição de número 3 o escritor cometeu um erro, aqui na lição número 4 ele então já corrige essa situação, afirmando que foi, na verdade, um profeta desconhecido. Né? Samuel apenas revelou a Eli o que Eli já tinha sabido por meio de um profeta. Pois bem, esta sentença ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus e a terra do povo de Deus. Continuando, outra questão que devemos observar aqui na nossa lição de número 4, né? O escritor, quando chega no subtópico A Desgraça da Família de Eli, ele comete um erro grave aqui. Por quê? Primeiro, observemos que ele vai afirmar que veio a desgraça sobre a casa de Eli,
e veio com uma grande avalanche. Seus filhos, Ofni e Finéias, morreram, bem como a sua nora morreram. Pronto, isso é fato. Só que aí ele vai acrescentar um fato que ocorreu que não tem nenhuma ligação com com o julgamento que viria à casa de Eli. Por quê? Porque ele afirma que, além disso, 85 sacerdotes pereceram. Veja que esses 85 sacerdotes que pereceram não tem nada a ver com a sentença que recaiu sobre a casa de Eli. Vamos lá para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. A partir do versículo 6, que fala, a epígrafe diz: Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Veja que Saul, ele na caça a Davi, ele vai para essa região e aí quando ele encontra ali com os sacerdotes, né? Esses então, protegendo a Davi, omitem a situação. E então, isso deixa o rei Saul furioso. Veja aqui o versículo 11 do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel diz assim: Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Veja que há um diálogo entre o rei Saul e o sacerdote Aimeleque. Então, no versículo 17, é dito o seguinte: E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Observe a gravidade ainda desse ato, que também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito. Ou seja, até os animais também morreram. Então veja aqui, quando o escritor aqui da lição, ele fala que os 85 sacerdotes pereceram por causa da desgraça que caiu sobre a família de Eli, não é verdade. Porque contextualmente, aqui são situações diferentes. O que acontece é que os filhos de Eli, sua nora, própria Eli, morrem por conta daquela situação ali, que houve uma sentença sobre eles, que os dois filhos morreram no mesmo dia. Mas os 85 sacerdotes, eles pereceram justamente em uma outra situação, quando Saul está perseguindo a Davi e há então a omissão de Davi, né? Eles escondem a Davi, eles negam ajudar o rei Saul. Então Saul, enfurecido, manda matar os 85 sacerdotes que ali se encontravam e também foram à cidade e mataram homens, mulheres, crianças, até os animais. Então, vemos que nessa lição de número 4, a degeneração dessa liderança sacerdotal vai nos mostrar o seguinte, que o pecado tem o seu salário, né? O pecado tem as suas consequências, né? Se nós andarmos firmemente na palavra de Deus e nós formos fiéis aos seus mandamentos, nós iremos proceder com sinceridade e verdade, e Deus vai confirmar a sua presença em nós, visto que nós, como servos do Senhor, somos templo do Espírito Santo. Logo, Deus tem que estar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Essa lição vai trazer
algumas questões de que o preço do pecado, né? Quando há uma advertência, Eli ele tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas ele não foi é, atuante para além de adverti-los, destituí-los do episódio, né, da situação, a posição em que eles se encontravam. Então Deus pronuncia esse juízo, né? Essa sentença. Eli ele foi um fracasso total na liderança espiritual da sua família e por que seguinte também de Israel, né? E observe o seguinte que há um equívoco também, né? Que há algumas, segundo algumas crônicas, né? Alguns textos, né? Ou seja, crônicas samaritanas e outros livros extras bíblicos, né, tentam é, colocar uma situação completamente diferente do que a Bíblia relata. Por exemplo, segundo esses livros extras bíblicos, né, afirma que Eli não foi repreendido é, por usurpação do sacerdócio, mas por não cuidar da santidade da sua casa, né? Ou seja, o templo. Eli ele era sacerdote, né, em Siló. Isso nós podemos comprovar no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 3, no qual Eli ele não foi repreendido por uma usurpação do sacerdócio, mas por não cuidar da santidade da sua casa nem do templo. Isso é o que a Bíblia reza. Mas, segundo as crônicas samaritanas e outros livros extras bíblicos, vão afirmar o seguinte: que Eli tinha assumido o sacerdócio de uma maneira fraudulenta, né? Ou seja, que Eli era filho de Jafnes, né, família de Itamar, e por questões políticas ele teria usurpado o sacerdócio, pois era um ancião de grande influência, e Uzi, que era o verdadeiro sumo sacerdote, que haveria de suceder ao Abuqui, Uzi então era jovem e por este motivo ele não aceitava estar sob a autoridade dele. Então Eli realiza um sacrifício incorreto à presença de Deus, né, sobre um tabernáculo, né, é, diferente, né, e Eli então abandona o Monte Gerizim e vai para Siló e lá edifica um tabernáculo com uma outra arca, né, e por causa disso veio fome e guerra. Na verdade, nós observamos que baseando-se nesses textos extras bíblicos, né, como as crônicas samaritanas, não há fundamento bíblico sobre isso. Sabemos que a fome e a guerra veio porque havia um problema já no tempo dos juízes, né, em que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, e aí, na verdade, quando chega no período de Eli, como um sacerdote, ele não é fiel, um zelo total na casa do Senhor, os seus filhos também não, e aí há guerras, a arca, né, vai acabar sendo levada pelos filisteus, mas observe que por conta da liderança espiritual estar completamente degenerada, não há as bênçãos de Deus, né? E ali, se ele tivesse assumido de forma fraudulenta a sua posição sacerdotal, o texto em primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, versículo 3, não o chamaria de sacerdote do Senhor em Siló. Entendeu? Então, o que acontece é que ele foi destituído justamente por conta disso aqui, de não destituir os seus filhos, de saber do pecado dos seus filhos e não tomar uma atitude quanto a isso. Então, Deus levanta então um profeta para adverti-lo. Mas tudo isso aqui, como Eli era da casa de Itamar, né, nós podemos observar que lá no livro de Números, no capítulo 25, né, há uma profecia
há uma situação, melhor falando, uma situação em que os filhos de Israel estão pecando com as mulheres moabitas. Então, Finéias, que era filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, ele então toma uma atitude, né? E mata um sujeito. O que acontece é que há então uma profecia em cima dessa situação que reza assim no versículo 12, no capítulo 25 do livro de Números. Portanto, dize: Eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão um concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Veja aqui essa situação, né? Aqui que Finéias teve, que era da casa de Eleazar, vai acarretar aqui no tempo de Eli, quando há essa profecia de destituir, né, a um fim do sacerdócio de Eli, que era da casa de Itamar, e isso se cumpre no tempo do rei Salomão, quando, então, no capítulo 2 do primeiro livro dos reis, no versículo 26, diz assim: E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. E lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Então, quem assume o sacerdócio é Zadok, que é da casa de Eleazar, cumprindo-se a profecia do Senhor, que levou-se tempo, mas ela cumpriu porque ela verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, nós temos que entender que todo ato, todo pecado tem suas consequências e devemos obedecer a Deus para cumprir os seus propósitos, engrandecendo e observando que o castigo de Deus é para corrigir, é para que os homens venham a arrepender-se dos seus maus caminhos e endireitar-se diante de nosso Deus. Que assim Deus os abençoe em nome de Jesus.